dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Como é bom ter sua companhia novamente aqui. Eu fico muito feliz de saber que todos os dias você está abrindo o vídeo para assistir o Ano Bíblico conosco, com a nossa família. E quando você faz isso, você faz parte da nossa família. Então eu quero convidar todos, antes de nós começarmos a louvar nosso Deus, a nos ajoelharmos para orar. Vamos nos ajoelhar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra, reunidos, Pai. Te agradeço por essa família, pelos nossos amigos de casa que têm nos acompanhado. Que o Senhor possa estar nos lares deles, Pai, conduzindo a mente deles, ensinando, que o Espírito Santo, Pai, possa nos ensinar e todo dia aprendermos mais a respeito da Tua vontade. Peço também, Pai, que o Senhor desperte no coração de todos nós o amor pela missão, o amor por salvar almas, Pai. Nós todos estamos aqui apenas para esse propósito, para salvar nossos semelhantes. Que o Senhor nos capacite e que o Senhor também coloque isso no coração de todos que estão em casa assistindo o Ano Bíblico conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E agora, para continuar o nosso culto, nós vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 234. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, isso é muito importante. E o texto que nós estamos gravando é Hebreus 10, do 35 ao 39. Então, convido você e todos aqui a citarmos esse texto. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande galardão, porque
porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Amém. Eu tenho certeza que Deus ele vai te ajudar essa semana a gravar esse texto tão importante de Hebreus. Que Deus te abençoe e fique com o nosso estudo. Bom dia para vocês. Bom dia. Que o Senhor Deus, na sua misericordiosa graça e bondade, nos fortaleça ao estudarmos sua palavra e que ao estudarmos a palavra de Deus, ela faça diferença na nossa história e na história de quem conversa conosco. Já começou o inverno, não é? Já começou a chegar nos momentos mais friozinhos. Aqui em cima da montanha, o inverno já começou a chegar. Eu recebi uma coisa que me alegrou muito essa manhã. Antes de abrirmos a palavra de Deus, eu quero repartir com vocês isso que eu tenho para dizer. Algumas vezes, as pessoas que ouvem o material que expomos na internet, elas entram em contato conosco. E estas pessoas que entram em contato acabam vindo aqui, acabam se tornando nossas amigas de forma especial. Outras, no entanto, pedem estudos bíblicos porque elas não compreendem ainda toda a verdade do Evangelho. Ninguém compreende tudo, mas graças a Deus a Igreja Adventista é detentora das mensagens do Senhor para os últimos dias, é a detentora da lei do Senhor para representar e mostrar isso ao mundo. Então, estas pessoas ao nos procurarem, nós encaminhamos para que estudem. Foi o caso de umas irmãs que entraram em contato conosco e eu mandei este recado destas irmãs que não são da Igreja Adventista, para alguém que poderia auxiliá-las aonde elas estão morando. Lá nesse local onde elas moram, nós procuramos a liderança da Igreja Adventista local. No caso, eu procurei o secretário da associação responsável por aqueles limites aonde essas irmãs estavam. E este pastor Alexandre, da Mineira, deixa eu ver se ele é Mineira Oeste,
Pastor Alexandre, então, foi até a casa destas pessoas e ele mesmo começou os estudos bíblicos com elas e mandou hoje uma foto para a gente ver este momento especial do trabalho. Eu estou muito feliz por isso, muito agradecida ao Senhor, porque essas pessoas estão sendo alcançadas. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Vocês conseguiram colocar a foto da família? Então, olha aqui a foto que o pastor Alexandre mandou agora de manhã. Acompanhe e ore por estas pessoas. E a Joana está colocando ainda, né? Deixa eu ver, já está lá? Olha ali, ó. Ali está o pastor Alexandre junto com as mulheres que receberam a visita dele. Já começou esse pessoal, ficou muito impactado com o que temos colocado dentro da internet e tem pedido a Deus que Deus os revele a eles, a toda pessoa que pedir ao Senhor, que seja revelada a verdade encontrará essa pessoa. Amém, queridos? Amém. Vamos ao nosso estudo? Vamos naquela recapitulação da Bíblia inteira que fizemos ontem. Nós tivemos a chance diante de Deus de estudar um pedacinho de cada parte da palavra do Senhor e paramos em Daniel capítulo 2 com a estátua do sonho de Nabucodonosor. Eu só quero revisar com você, porque ontem deveríamos ter passado com você alguns detalhes sobre essa estátua. O tempo em que cada um dos metais da estátua do sonho de Nabucodonosor, fez a referência bíblica e fez a referência histórica. Observe isso que você está vendo ali agora. Veja agora esta imagem tão importante para que você entenda a seriedade do sonho de Nabucodonosor. Observe que nesta imagem que você está vendo, a cabeça de ouro representava o reino que Nabucodonosor estava envolvido, correto? Sim ou não? Também Daniel explicou que ouviu de Deus que o próximo reino seria um reino mais fraco, porém grande também. Este reino nós já sabemos, porque nós estamos vivendo no final da história, foi o reino da Medo e da Pérsia que venceu a Babilônia. Olha lá, no ano 539 a.C. e reinou até o ano 331 a.C. Tá bem? Então foi um reino que ele venceu a Babilônia. Foram dois reinos juntos, lembra? Peito e braços junto, lembra disso? Do reino de prata. Era mais fraco que Babilônia, mas tiveram dois reinos que se uniram para vencer a Babilônia. Só que no ano 331, outro reino venceu os medo-persas. Quem foram? Foram os gregos. Ali está a Grécia, né? No ano 331, que reinou até 168 a.C., quando Roma subiu ao poder. Quando Roma sobe ao poder, o grande reino ali, como você pode ver, o reino de ferro, né? E comprido, como as duas pernas. Agora, por que duas pernas? Roma pagã e Roma papal. Olha, isso é muito sério para que você entenda. Nesta época reinariam dois poderes junto. Nesta época, os dois poderes das duas pernas, Roma pagã e Roma papal. Só que esta Roma pagã e Roma papal continuaria até quando? Veja que os pés são uma mistura de ferro, que ainda estava nas pernas, mais barro. O que significa isso? Que Roma pagã e Roma papal continuaria mandando no mundo, mesmo misturado com barro. E dividido entre 10 reinos, que foi a questão da divisão dos reinos. Ali, ó, está vendo o reino dividido em 476 depois de Cristo, com o Império Romano que foi fragmentado. Olha, isso tudo você vai estudar daqui uns dias. Eu só estou dando uma pinceladinha para que a sua mente tome impacto e então você possa ir amadurecendo essas informações mentais. Então, a estátua de Nabucodonosor, nós que estamos vivendo no final da história, podemos ter certeza absoluta que funcionou. Só está faltando a pedra, né? Que sem auxílio de mão humana bateu nos pés da estátua e nós sabemos que é o único reino que não será passado a outro. Babilônia foi passado aos medo-persas, os medo-persas foi passado para os gregos para Roma. Roma então foi dividida em 10 reinos, que são hoje a Europa, né? Que nós temos esses 10 reinos na Europa, tá bem? E o próximo reino não seria nem dividido nem passado a ninguém. Aleluia! De qual reino você é? De qual reino você é? Pensa. Você é babilônico? Você é romano? Você é brasileiro? Responda. Nem isso você é. Você é do reino do céu. Quando você se torna adventista do sétimo dia, você recebe nova cidadania. Aleluia, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Então você é deste reino que não passará a outro povo. No entanto, no capítulo 3... de Daniel, nós temos uma outra informação,
que o Senhor Deus, hoje pela manhã, nos fez entender em comparação com Crônicas, né? Nós vimos um pedacinho de Crônicas, não foi isso? 1 Crônicas, capítulo 9, o Senhor Deus ali vem trazendo algumas informações para o seu povo, dando a eles clareza sobre algumas situações que eu quero destacar só uns pedacinhos antes de entrar em Daniel, capítulo 3. Por favor, ao abrir sua Bíblia em Crônicas, 1 Crônicas 9, você vai encontrar o povo de Jerusalém. No capítulo 1 diz claramente que eles foram levados, olha lá, cativos para a Babilônia, por qual razão? O que diz aí? 1 Crônicas 9, verso 1. Diga, por favor. Por causa de quê? Transgressão. Por causa de sua infidelidade. Não existe como ser infiel e não receber o resultado disso, seja em maior ou menor grau. Sim ou não? Sim. Sempre devemos escolher aquilo que nos é mais difícil, porém a única coisa acertada a fazer, que é permanecer firmes ao Senhor, né? E dentro desta revelação da quantidade de pessoas que foram levadas para a Babilônia, que aqui eles estão escritos, né? Foram inscritos, foram catalogados como pessoas que foram, inclusive seus trabalhos, inclusive suas atividades junto ao povo de Deus, eu encontro no verso 20 do capítulo 9 um detalhe interessante, e eu gostaria que isso fosse escrito a respeito de nós. Finéias, filho de Eleazar, dantes era guia entre eles, e o Senhor era com ele. A quem dera se isso fosse dito por nós sempre. Não pelo fato de receber de Deus as bênçãos, porque Ele anda conosco, mas pelo fato de andarmos com Ele. Compreende a diferença? O fato de andar com Deus deveria trazer para nós um desejo muito grande de que isso fosse dito a nosso respeito. Aqui também fica claro que quem eram os cantores, olha que interessante isso para você ver, eram os levitas, no verso 33. Aqueles que eram cantores, cabeças da família dos levitas, moravam nas câmaras do templo e estavam isentos de outros serviços, porque de dia e de noite se ocupavam neste serviço. Interessante, né? Agora, por quê? E eu quero chamar a atenção de vocês, que hoje em dia os cantores, eles cantam e saem correndo da igreja e ficam lá no fundo, não participam de quase nada. Não é este o correto a ser feito. É um trabalho muito, mas muito dispendioso, porque a pessoa precisa ensaiar e ensaiar muito bem, mas isso não os isenta de forma alguma de estar envolvidos com as coisas do Senhor. Às vezes, no trabalhar para Deus, se esquece de ter comunhão com Deus, né? Vamos para Daniel capítulo 3. Veja que coisa interessante que vamos estar envolvidos agora em Daniel capítulo 3, porque é uma das partes da Bíblia interessantíssimas e cheias de muita, mas muita verdade. Eu só quero lembrar de duas partes do capítulo 1 e capítulo 2 de Daniel, que foram mostradas ou trabalhadas no capítulo 39 do Profetas e Reis e no capítulo 40 do Profetas e Reis. Se você pegar o capítulo 39 de Profetas e Reis, o resumo deste capítulo, sempre você tem que procurar o resumo do capítulo, o ponto central. Qual é o cerne? Se você pegar uma semente de alguma coisa para comer, a parte principal da semente não é o amido, é a partezinha onde estão, são os germes disso, né? Onde estão a capacidade de procriação ou capacidade de continuar crescendo aquela semente. Todo o texto possui a parte central. Qual é a parte central do capítulo 39, do capítulo 1 de Daniel? Qual é a parte central? A parte central é que a fidelidade é plantada na infância. Entenderam isso ou não? Que a atitude de um pai e de uma mãe faz uma diferença tremenda no frigir dos ovos mais tarde, quando a criança precisar dar frutos, quando ele tiver que desenvolver alguma situação. Se você é adulto, está sofrendo com as situações que você hoje luta contra o pecado, não é somente por causa da sua inclinação, é porque você não foi direcionado, treinado para a obediência. Isso é muito sério e é preciso compreender. Enquanto não entendermos que o que estamos lutando é por causa das falhas que houveram na nossa vida até agora, não tomaremos ponto de mudança e nem de restauração. Você luta contra orgulho, você luta contra inveja, você luta contra glutonaria, você luta contra o quê? Qual é a tua luta? A tua luta foi plantada na infância e precisava ter sido corrigida.
pais precisam corrigir seus filhos, né? E ali com a questão de Daniel e seus companheiros, que ficaram firmes pelo que é reto, ainda que caísse o céu, eles tiveram uma vida impoluta, não foi só na alimentação. Eles tinham uma vida impoluta, eles chegavam no horário, eles tinham um corpo que estava bem cuidado pelo que comiam e pelo estilo de vida. Eles tinham uma mente cuidada, eles não permitiam que entrasse o que não prestava na mente. Eles vivenciavam a verdade do Evangelho em todos os pontos, não só em um. Eles não eram capengas no estudar e compreender as verdades do Evangelho. Eles não escolhiam só a parte que lhes era agradável ou que entendiam melhor. Eles se corriam para que tivessem um posicionamento completo, né? Agora, no sonho de Nabucodonosor, que nós vimos ontem, qual foi a parte que é o ponto central? O parágrafo que começa nos Anais da História Humana, do capítulo 40, é o ponto central, diz assim: nos anais da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e queda dos impérios, aparecem como que dependendo da vontade e proeza do homem. A configuração dos acontecimentos parece determinada em grande medida pelo seu poder, ambição ou capricho. É isso mesmo, a gente pensa, não, quem manda é a política, quem manda é fulano. A gente pensa isso, só que aqui diz o seguinte, ó. Olhe bem, mas na palavra de Deus a cortina é afastada e podemos ver acima, para trás e pelos lados as partidas e contrapartidas dos interesses, poder e paixões humanos, os agentes do Todo Misericordioso, executando pacientemente e silenciosamente os conselhos de sua própria vontade. Aleluia, queridos! Quem manda no planeta Terra? Quem manda no universo, gente? Deus. Pode ficar em tranquilidade, Deus está no controle de tudo. Ele mostrou isso para Nabucodonosor, né? Só que Nabucodonosor, ao ouvir, depois de cair de joelhos, né? E dizer, o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus, que ninguém procure fazer nada errado, ninguém procure falar nada, nenhuma blasfêmia contra o reino, o Deus de Daniel. No entanto, quando chegam os dias depois, ele começa a ficar muito envaidecido. E tão envaidecido, né? Nabucodonosor, ele sentiu-se influenciado por um tempo pelo temor de Deus, mas daqui a pouco ele se sentiu todo orgulhoso. Eu sou poderoso, olha o que me vem às mãos. Até o próprio Deus reconheceu como eu sendo maior, ó. Veja só que tremendo. Quer saber de uma coisa? Eu sou o maior mesmo. E aí então ele pegou e procurou conselhos com gente ímpia. Satanás só esperava isso. Satanás usa as nossas fraquezas. E ele tinha visto, Satanás tinha visto que aquela interpretação dos sonhos tinha dado muito poder a Deus. Ele falou, eu vou arrumar um jeito de diminuir o poder de Deus e mudar toda a interpretação dessa estátua. O que ele fez? Fez Nabucodonosor mandar construir uma estátua imensa. Só que aquela tinha só a cabeça de ouro, ele mandou construir inteira de ouro. Gente, vocês têm ideia aqui de quanto dinheiro que Nabucodonosor, que o Império da Babilônia tinha? Para construir uma estátua desta dimensão, todinha de ouro. Quanto é 66 côvados de comprimento, altura, etc., que vocês viram aí na medida? Vocês têm ideia o que é isso? Vocês já ouviram falar de alguma outra nação que tivesse tanto ouro capaz de produzir uma estátua assim? Inteirinha de ouro. Vocês ouviram falar de alguma coisa assim? E para onde foi parar todo esse ouro? Alguma vez vocês já se perguntaram? Isso é muito interessante, é preciso que você pense. Ele pegou e mandou, né? Aquele entusiasmo mandou que construísse, olha. Só que aqui diz, com o entusiasmo nascido da ilimitada ambição e orgulho personalístico. Nossa, quando eu paro para pensar nisso, eu falo, que coisa horrível. Ele estava lisonjeado com a aduladora sugestão dos seus amiguinhos, né? Os conselheiros dele resolveram adulá-lo, adulação, né? Você vai fazer uma estátua inteirinha, você na sua cabeça não, rapaz, faz todinha e manda todo mundo adorar. Mas na verdade, o que estava por trás disso? Satanás usa o coração humano daqueles amiguinhos do rei, ou servos do rei, que odiavam Daniel e seus companheiros, sim ou não? Porque eles eram fiéis. Aliás, às vezes o nosso ódio ou a nossa alegria não vem de Deus. Sabia? Uma pessoa poder gostar ou não gostar de outros pode ser que esteja vindo de Satanás. Eles gostavam só de quem lhe era igual. Que terrível, Deus não é assim. Sabia? Deus não é assim. Agora veja, aí ele colocou essa estátua e colocou ela digna de submissão universal.
Sabem o que significa isso? É uma loucura, só os seres humanos, eu imagino o céu rindo de alguém que faz um negócio desse. Essa estátua é digna de adoração universal, olha só. E lá foi eles, né? Vocês sabem que Satanás interfere para confundir, né? A intenção dele, como diz aqui, ó, presta atenção, abre bem seus ouvidos. O parágrafo que começa a simbólica representação, acharam? No meio desse parágrafo está o seguinte: a interpretação de Daniel ia ser rejeitada e esquecida se a estátua de Nabucodonosor de ouro fosse levantada. Ó, a verdade ia ser misturada, mistificada e mal utilizada. O símbolo que o céu designara servisse para desdobrar perante a mente dos homens importantes eventos do futuro ia ser utilizado para impedir a divulgação do conhecimento que Deus desejava que o mundo recebesse. Assim, mediante imaginação de homens ambiciosos, Satanás estava procurando frustrar o propósito divino em favor da raça humana. Olha só, aí ó, Satanás estava usando o coração ruim de seres humanos para apagar, desfocar a mensagem que Deus tinha dado, que era profética da estátua de Nabucodonosor. Sim ou não? Mas Deus também usou os seus. Às vezes uma coisa muito ruim faz você pensar, xiii, Deus está brigando comigo. Na hora que a estátua foi levantada e uma música foi tocada, não esqueça essa situação. Você que está em casa, em nome de Jesus, não esqueça essa informação. A música seria tocada e pela música eles sabiam que era a hora de ir adorar na planície de Dura. Entenderam isso ou não? Guarda essa informação. Mais tarde ela vai fazer muita diferença. E então lá foi todo mundo adorar. Então quem ficou em pé? Todo mundo adorando. Quem ficou em pé? Quem foi? Os 3 hebreus. Na verdade, essa imagem ali, ó, de Jesus ali junto com os outros, tá vendo? Imagine ali essa imagenzinha, os 3 rapazinhos, e então foi chamado ele. Por que vocês não adoram? Por que vocês não ajoelham? Por que vocês não ficam como os outros? Eles simplesmente disseram, nós não adoramos ninguém, a não ser o Deus eterno. Amém. E aí o Nabucodonosor mandou chamar, é de propósito o que vocês estão fazendo? Puxa, que situação. Vocês sabem que vocês serão esmiuçados? Vocês sabem que vocês serão colocados dentro da fornalha ardente? Aí eles, sei sim. E o incrível é que quem tinha dedurado eles foi quem que tinha dedurado? Quem tinha delatado estes homens? Os amigos do rei, os que eram os servos do rei, eram quem tinham delatado. De que maneira? Aqueles que tu constituístes, falaram para o rei, que tu constituíste sobre os negócios das províncias da Babilônia, são os que não te adoram, rei. O que estava por trás dessa frase? Bora, eu quero que vocês analisem. Inveja, ciúme. Às vezes uma frase tem muito que revelar, não sobre a atitude da pessoa de que se está falando, mas sobre a atitude de quem está falando. Entenderam isso? Esses daí que você, colocou aí no cargo maior que o nosso, estão fazendo isso com você. Está na hora de você tomar providência. E eles pensaram, puxa, agora eu me livro deles e pego o cargo deles, sabia? Agora eu me livro dessa gente, desses chatos que são uma revelação de que eu estou errado. Porque a vida dos companheiros de Daniel revelavam que eles, os sábios, estavam errados. Vou te dizer uma coisa bem clara. Às vezes as pessoas são perseguidas não pelo que fazem, mas pelo que representam no coração de quem não faz. Queria que vocês entendessem bem o que eu estou falando. Às vezes o ódio que é representado sobre alguma pessoa não é pelo que ela é, mas pelo que ela representa como acusação. A vida dela é uma acusação. A vida dessa pessoa é uma acusação para quem está errado. E a pessoa fica com muita raiva dizendo, eu te acabo, desmereço ou destruo você. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não dou importância para a opinião de pessoas que não vivem o que eu vivo. Você está entendendo a seriedade do que eu estou dizendo? Se ela não entende o que eu estudei, o que eu vi, o que eu busquei de Deus, o que eu ganhei dos joelhos, como é que eu vou me importar se ela diz que eu não estou certa ou errada? Eu não posso sofrer por isso. Isso é muito sério. E foi o que Daniel e os companheiros dele pensaram. E aí o que aconteceu? Olha que coisa séria. Ao entrarem os 3 hebreus na presença do rei, peguem esse parágrafo, que esse parágrafo aqui é a chave.
Este compreendeu que eles possuíam alguma coisa que faltavam nos outros sábios do reino. Acharam essa parte? Por favor, observem que sério isso. Gente, eu queria que todos vocês agora, sem falhar todos os servidores da escola, pegassem seu livro agora. Por favor, todos os servidores da escola. Litinha, por favor, eu preciso que você vá pegar seu livro. Estou aguardando você. Eu preciso que todos vocês peguem isso agora, porque se você não entender essa parte, você perdeu o fio da meada. Não é o fato de cair dentro da fornalha, não é o fato de o Senhor Deus entrar lá e salvar os meninos. Todo mundo sabe dessa história desde criança. Sim ou não? Sim. Olhe os pormenores de que Deus mostra aqui. Acha o parágrafo que diz assim: ao estarem os 3 hebreus em presença do rei, acharam? Vou esperar todos acharem. Quero que vocês me digam aleluia aí, se acharem. Achou? Então olha lá. Ao entrarem os 3 hebreus em presença do rei, este compreendeu que eles possuíam alguma coisa que faltavam aos outros sábios do seu reino. O que era? Te assusta agora? Eles haviam sido fiéis no cumprimento de cada obrigação. Ele desejava dar-lhes outra oportunidade. Peraí. O rei sabia que eles eram fiéis, sim ou não? Essa fidelidade nas coisas que chegavam às mãos deles para fazerem, tornou eles fortes para, na hora da prova, dizer: não faço. Não vou transgredir as leis do meu Deus. Não farei o contrário, porque eu aprendi a fazer certo e em fidelidade o que me foi entregue nas mãos. E o rei percebeu isso ou não percebeu? Gente, essa gente é muito útil no meu reino. Vou dar outra chance para eles. Queridos, já viu o rei do mundo chamar 3 jovenzinhos que não se ajoelham na frente da estátua? Ele podia dizer: deixa para lá. Mas estes, ele falava: peraí, eu não posso fazer isso não. Eu tenho que pensar num jeito de persuadi-los, de dissuadi-los a que façam o que eu estou pedindo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses meninos olharam para o rei, olharam para o que estava sendo ameaçados, mas uma coisa os assegurou. O que foi que os assegurou? O que foi que assegurou esses rapazes de permanecerem fiéis pelo que é reto ainda que caísse o céu? Eu faço questão de ler. Eles estavam sendo ameaçados de morte por ninguém mais, ninguém menos que o maior ser da terra. Eles sabiam que não tinha chance nem saída para aquilo. Eles sabiam que estavam sendo ridicularizados na frente do planeta todo. Mas uma coisa os assegurou. Qual foi? Pais, abram os ouvidos agora, porque isso é Deus falando com você. Olha o que está escrito aqui. O parágrafo começa: foram inúteis as ameaças do rei. Acharam? Sim. Olha, paz, o que está escrito aqui. Foram inúteis as ameaças do rei. Ele não logrou desviar os homens de sua obediência ao governador do universo. A história de seus pais lhes ensinara que a desobediência a Deus resulta em desonra, desastre e morte. E que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria, o fundamento de toda verdadeira prosperidade. Entenderam isso ou não? Olhem para cá. O que os meninos lembraram? Do que os pais tinham ensinado. Isso os assegurou, sim ou não? Sim. Todos nós passaremos por provas, todos os filhos passarão por prova. Se nós formos complacentes com o pecado, o filho será complacente com o pecado também. Pode acreditar o que eu estou lhe dizendo. Se nós não formos firmes no que é reto, ainda que caiam os céus, os filhos, com certeza absoluta, eles olharão para o que é mais fraco, porque a natureza é fraca, e seguirão fraco. Pode escrever o que eu estou lhe dizendo. É assim a vida. Aí o rei falou: tudo bem, aumenta 7 vezes a fornalha, joga eles lá dentro. Vamos ver ali a imagem, Joaninha, pode passar lá. E botou eles lá 7 vezes na fornalha, lá dentro. E aí, quando os homens foram colocados dentro da fornalha, aqui vem uma coisa interessantíssima. Vocês perceberam que aconteceu um milagre antes de Jesus entrar dentro da fornalha? Perceberam ou não? Antes de Jesus ser visto dentro da fornalha, foi percebido um milagre. Qual? Os homens que foram jogar os 3 irmãos nossos dentro da fornalha morreram torrados, e os nossos meninos não. Já era a primeira coisa que o rei já devia ter começado a pensar. Sim ou não? Aí quando foram jogados lá, o rei está lá observando. E ele disse uma frase: não foram 3 que a gente jogou lá dentro? Só que eu estou vendo um quarto, e o quarto tem a aparência do filho dos deuses. Olhe para cá. Como ele sabia desse tal de filho dos deuses se ele era um homem pagão?
Gente, quando eu li isso daqui, tantos anos lendo, eu não tinha percebido. Foram os próprios Daniel e seus companheiros que tinham explicado para o rei que Jesus um dia nasceria, que ele era o Filho de Deus. Quer ler isso? Olha o que está escrito aqui nesse parágrafozinho, ó. Do seu real trono o rei olhava, olha, do seu real trono o rei olhava, acharam isso? Atentamente, para ver inteiramente, esperando ver inteiramente consumidos os homens que o haviam desafiado. Mas seus sentimentos de triunfo subitamente mudaram. Os nobres que lhe estavam próximos viram sua face tornar-se pálida, enquanto ele descia do trono e olhava atentamente para dentro das chamas ardentes. O alarmado rei, voltando-se para seus cortesãos, perguntou: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há de lesão neles, nada. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Como ele sabia isso? Olha agora como. Como sabia o rei pagão a que era semelhante o Filho de Deus? Os cativos hebreus, que ocupavam posição de confiança em Babilônia, tinham representado a verdade diante dele na vida e no que mais? No caráter. Continua, olha lá. Quando perguntados pela razão de sua fé, imagina o pessoal, por que vocês agem assim? Por que vocês são assim? O que eles falaram? Desculpa aí, mas daqui uns dias eu vou aparecer com vocês. É isso que eles disseram? Não. Quando fora perguntado a razão da fé deles, olha lá, tinham dado sem hesitação a resposta. Clara e singelamente tinham apresentado os princípios da justiça, ensinando assim aos que lhe estavam ao redor a respeito do Deus a quem adoravam. Eles tinham falado de Cristo, o Redentor vindouro, e na aparência do quarto no meio do fogo, o rei reconheceu o Filho de Deus. Aleluia! Queridos, olha que coisa mais linda. Então o rei falou isso, e aí imediatamente mandou então, gritou lá, saiam daí, filhos, não foi isso ou não? Saiam daí, 3 rapazinhos. Aí os rapazes saíram, só que uma coisa interessante, a única coisa que tinha queimado ao serem jogados lá, as cordas que tinham sido amarradas. Gente, quando nós formos lançados no fogo, só será queimado o que Satanás trouxer para nós. Está entendido? Sim ou não? Não será queimado o que Deus colocou, será queimado o que Deus não colocou e que ainda estiver em nós. Está entendido? E aí não tinha nem cheiro de fumaça neles. Por que isso aconteceu? Lá em Isaías tem uma partezinha que diz assim, ao passares pelas águas, serei contigo. Ao passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Quantos de vocês creem nisso? Amém. Estes jovens acreditavam, porque diz que na hora que eles foram lançados lá dentro da fornalha, eles lembraram desta parte do livro de Isaías. Sim ou não? Sim. Agora te assuste. A resposta deles para o rei é muito impressionante. Se Deus quiser me livrar, Ele nos livrará, mas se não livrar, eu não mudarei de posição de qual maneira nenhuma. O que é isso? Eles não estavam sendo deselegantes com o rei, eles estavam sendo reais, verdadeiros e honestos com o Deus do céu. Eles estavam dizendo, ainda que eu morra, eu farei o certo. Eles não eram cristãos circunstanciais. Não era a circunstância que determinava se eles permaneciam fiéis ou não. Era o princípio de Deus. Qual é o princípio? É este. Independente que seja o rei do mundo, você não tem que mudar de posição. Está entendido ou não? Isso não é sério? E Deus os honrou? Sim ou não, senhores? Deus honrou a eles. E a verdade de novo foi trazida à cabeça de Nabucodonosor. E isso me impressiona demais, tá? Eu preciso que vocês pensem uma coisa. Aí o rei Nabucodonosor chega e lança um decreto. Qual é o decreto? Não era para blasfemar Deus. Sim, o que mais? A pessoa que blasfemasse ia ser cortada, que blasfemasse contra o Deus de Daniel. Não é isso? Contra o Deus dos 3 companheiros, sim ou não? Ele tinha direito de fazer isso diante do céu? Não. É isso que você precisa pensar. Raciocínio que eu vou te dizer agora. Olha bem. Deus foi honrado com a posição de Nabucodonosor, sim ou não? Mas Deus fez uma ressalva com o que ele tinha feito em dizer para o mundo assim, quem for, olhe bem, quem de vocês
não adorar ou blasfemar contra o rei, o Deus dos 3 companheiros, vai ser esmiuçado, né? Vai ser espedaçado. Presta atenção o que Deus pensa disso. Era correto, acha esse parágrafo. Olha lá, presta atenção nisso aqui. Estamos terminando e eu preciso que vocês vejam essa parte muito importante. Era correto fazer o rei confissão pública e procurar exaltar o Deus do céu sobre todos os outros deuses, mas procurar forçar seus súditos a igual confissão de fé e mostrar semelhante reverência era exceder os seus direitos como soberano temporal. Deus não aceita adoração forçada, sim ou não? Irmãos, é terrível quando nós entendemos uma coisa e queremos forçar a outra pessoa a compreender ou brigamos ou menosprezamos a outra pessoa porque ela não entendeu aquilo ainda. É um pecado diante de Deus. Deus considera aquilo terrível, ainda que seja certo. Era o nome dele que estava em jogo, era a adoração a ele que estava em jogo. E ele dizia, eu não aceito desse jeito. Não é forçado, não pode ser compelido, alguém não pode ser direcionado a uma posição. Não se obriga ninguém a amar e nem a orar. Isso tem que vir da alma. Isso é eleição do coração. Amor só pode ser aceito quando é ofertado gratuitamente, espontaneamente. Oração só funciona quando ela acontece da mesma forma. E Deus não aceitou essa parte que o rei tinha feito, né? Mas Deus também, olha o que eu vou te falar, além de Deus não compelir o homem à obediência, a todos deixa livre para que escolham a quem desejam servir. Além de fazer isso, te assusta agora. O Senhor Deus corre atrás e trabalha com o coração, sim ou não? A história desses hebreus nos ensina algo? Olha aqui, importantes são as lições, achem por favor, o penúltimo parágrafo. O antepenúltimo parágrafo. Importantes são as lições a serem aprendidos da experiência dos jovens hebreus na planície de Dura. Nos dias atuais, muitos dos servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão levados ao quê? Ao sofrimento, que mais? Humilhação e abuso às mãos daqueles que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. A ira do homem será especialmente despertada contra quem? Você que está em casa tem que me ouvir isso. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do 4º mandamento. E por fim, um decreto universal denunciará estes como dignos de morte. Saiba que estamos chegando perto desse dia. Daqui a pouco esta situação acontecerá. Você tem que tomar sua posição hoje, em nome de Jesus. É hoje que você tem que procurar a Deus e fazer deste estudo que você está fazendo pela manhã, busca na palavra do Senhor, a parte mais importante do teu dia. Decisões estão sendo tomadas no universo, decisões estão sendo tomadas nas câmaras dos prefeitos, dos governadores do mundo, decisões têm que ser tomadas na sua casa e dentro do seu coração. Agora é a hora de você se posicionar igual aos jovens hebreus. E ainda que você seja lançada na fornalha ardente, e nós, os que ficarmos fiéis, eu espero continuar fiel em nome de Jesus, seremos lançados dentro de situações assim, em sofrimento, em humilhação e angústia. Mas o mesmo Deus que livrou a eles, pode ser que nos livre. E ainda que não nos livre, teremos que permanecer fiéis. Sim ou não? Sim, olha bem. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Chegou a hora, então, de nós orarmos, pedindo ao Senhor que nos abençoe e abençoe você que está em casa. Porque o Senhor deixou revelado essas histórias que são para nós um bálsamo tremendo diante deste mundo, mostrando o que é que devemos fazer diante do universo. Eu sei, Senhor, que o Senhor ainda presenciará muitos dos teus filhos sendo jogados em fornalhas de aflição. E eu sei que o Senhor não mudou desde a época de Daniel até agora e nunca vai mudar. O Senhor continua aquele que dirige as nações e também salva e corre e cura os filhos de Deus aonde eles estiverem. Eu rogo a Ti na misericórdia de Jesus que nos faça fiéis, que estas pessoas que estão em casa, os irmãos do Senhor que estão espalhados ao redor do mundo, façam um firme propósito. Farei o que o Senhor pede. Vou educar meus filhos como o Senhor Deus pede e que pela graça e poder de Deus, Tua presença se veja em nós e nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os 3 jovens tinham sido lançados dentro da fornalha ardente.
E eu imagino os anjos desesperados, porque os anjos não sabem sobre estas situações, os anjos não sabem o futuro. Deus já sabia o que ele ia fazer, porque antes que clame, eu te responderei. Mas imagine um anjo dizendo assim: Senhor, eu vou lá salvar os teus filhos. Aí o Senhor Deus: não, você só tem 2 asas. Imagine um anjo de 4 asas: eu vou lá salvar os teus filhos. Não, você... Imagine um anjo de 6 asas, um serafim dizendo: eu vou correndo, Senhor, eu sou mais rápido, tenho 6 asas. O Senhor Deus disse: nenhum de vocês. Tchum! Aquele que consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o próprio Filho de Deus, veio correndo para salvar aqueles que lhes era caro. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Um beijo, gente. Tchau, tchau.